Hoje eu tô aqui pra contar um sonho pra vocês que eu tive essa noite e mexeu muito comigo. Assim, já é a segunda vez que eu conto. Primeiro eu contei pro meu pai, depois eu contei pra minha mãe e as duas vezes eu chorei. E eu sempre sinto assim dentro de mim, sabe? É como se fosse real. Aquilo estava muito real dentro de mim. E não só dentro de mim, mas eu custei a. Sabe aquele sonho que você custa pra acreditar que é um sonho? Custei pra acreditar que era um sonho. Eu não sabia aonde eu estava quando eu acordei. Foi uma coisa assim louca, só Deus mesmo. E o sonho é o seguinte: eu sonhei que eu, minha família e algumas pessoas, irmãos da igreja, né, assim, eu não conseguia discernir da onde eles eram. Eles eram meus irmãos em Cristo, de várias igrejas, de vários lugares, como se nós tivéssemos alugado aquele local. Era uma casa, um casarão, tinha vários quartos e era para ficar, e nós pensávamos em ficar ali por um tempo. Era um lugar fora da cidade, era um lugar assim, tinha grama, tinha cavalo, tinha cachorro, é um lugar assim que você olha, como eu vou dizer, interior, sítio, algo assim. Parecia um sítio, né? Um sítio com vários quartos, um local grande, espaçoso. E eu estava com meu pai no portão, conversando com ele, e, e tinha, assim, não era o tempo de hoje, né? Eu senti que não era o tempo de hoje no sonho, não era o tempo dia de hoje, né? Que eu estou vivendo, né? E, mas como se estivesse próximo, né? Como se estivesse muito próximo, né? E eu estava ali conversando com ele, coisas da vida normal, né? Um bate-papo, uma conversa. E de repente meu pai olhou para o céu e falou: Olha, de repente escureceu, tá escuro. Olha, Simone, o céu tá escuro. Cadê a lua? E ele começou a procurar a lua. E atrás da casa grande, né? A gente olhava a casa e atrás da casa tinha a lua, né? Porém ela não estava iluminando. Tinha alguma coisa que estava passando terminou de passar na frente dela, e era como se fosse um eclipse. Só que a lua, ela ficava só com aquela bordinha, como eu vou explicar, aquela bordinha clara assim em volta, só a bordinha. E o centro todo dela, a lua inteira, estava preta, 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 como se fosse você tinha uma bordinha assim de luminosidade em volta, mas a lua no centro era como se fosse cor de carvão, preto assim, a cor do céu escuro, a noite sem estrela. E tinha poucas nuvens nesse dia e a gente olhava para trás assim, a lua estava como se estivesse em cima do casarão. Então eu olhava para a lua assim e falava: Meu Deus, a lua, olha o que está acontecendo, parece um eclipse, mas aquilo não é um eclipse, aquilo é estranho, não é um eclipse, tem uma coisa estranha acontecendo. E isso foi coisa de poucos segundos. O que eu vou começar a relatar para vocês durou poucos segundos, mas eu vou relatar em detalhes o que foi acontecendo. Imediatamente, o, o céu, imediatamente eu vi o céu, a parte das estrelas, né? Então, quando você está num sítio, num local grande, então tem muitas estrelas no céu, tem a visualização de muitas estrelas, e aquelas estrelas para mim caíam como se fosse uma neve. Então aquela claridade, aquela luminosidade, aqueles pontos de luz assim caíam e desapareciam, né, na Terra. E imediatamente
a parte das nuvens, né? Porque você vê, à noite você vê poucas nuvens no céu, né? Mas você tem a visualização de algumas nuvens. É como se essa atmosfera nossa virasse a página. E do Oriente, do lado do Oriente para o lado do Ocidente, a página virava assim, para o outro lado. E então eu só via um céu negro. Era tudo preto no alto, tudo preto. Não tinha nada, não tinha estrela, não tinha nada. Ao mesmo tempo que eu via como que aquilo fazia assim, desse jeito assim, era puxado tudo pro lado de cá, aquela lua que estava negra do lado de cá, né, totalmente negra, né, totalmente sem luminosidade, né, só a bordinha. Então ela fazia assim, ó, e ela caía na terra, né, aquela lua caía na terra. E no meu sonho, imediatamente que isso aconteceu, isso foi coisa de segundos, gente, foi... então você olha e o céu é dobrado pro lado de cá, com as nuvens, e eu via, foi tudo consecutivo, né? A cada segundo eu vi uma coisa, né? E assim que a lua descia, né, eu via um ser que eu não sei descrever totalmente para vocês. Não era eu não vou dizer que não era um anjo, era um sentinela. Ele não era um anjo como aqueles que a gente costuma ver, ou que a gente costuma ouvir falar, ou ver nos desenhos ou nos filmes, aqueles de roupa branca, enfim, aqueles de veste branca, com aquela trombetinha. Também não vi, o que eu vi na mão do anjo não era também uma trombetinha daquelas comuns que a gente vê nos filmes, nos desenhos animados, enfim. Eu vi um ser como se fosse um homem, ele parecia um homem, aparência de homem, então ele tinha rosto, tinha olhos, nariz e boca, ele era um homem, aparência de um homem, tá? Tinha cabelo, eu vi cabelo nele, vi o cabelo perfeitamente, vi que ele tinha cabelo perfeitamente, vi o rosto dele, era um ser totalmente glorificado, parecia que tinha muitas, assim, microlâmpadas de LED, assim, no rosto dele, assim, como eu vou tentar explicar para você? Não dá para explicar, é uma coisa, assim, sobrenatural. E ele tinha como se fosse um cap, sabe, cap de policial, de policial, de soldado, enfim. E ele tinha roupa de soldado, ele não tinha roupa de anjo, ele tinha roupa de soldado, a roupa dele resplandecia, e eram várias cores, azul, assim, a cor predominante do fundo da roupa, da base da roupa era azul, e com bordados dourados, como se fosse bordado em fio de ouro. Os botões, ele tinha botões aqui no meio, assim, botões grandes, dourados, como se fosse feito de ouro, né? Não sei, provavelmente feito de ouro. Aqui tinha o nome dele, aqui tinha uma plaqueta grande com o nome dele. Eu não consegui ver o nome, mas era como, sabe, igual o soldado mesmo, sabe que o soldado aí tem o tenente fulano de tal, aí tava aqui escrito. Mas era uma roupa diferente, não era essas roupas de soldado que a gente costuma ver nos filmes e no quartel de bombeiros, enfim. E a roupa dele, detalhe, ele não usava calças como a gente está acostumado a ver. Era uma roupa diferente e tinha um cinturão. E depois que tem esses botões grandes e grossos aqui, ele tinha um cinturão aqui no meio, próximo à barriga, né? Próximo aqui à região da barriga. E, enfim, aí a roupa dele era diferente, mais para baixo. Tinha um desenho diferente, assim, se eu fosse boa de desenho, eu desenhava, mas é que eu não tenho esse talento para desenhar. Eu queria tanto explicar isso para alguém que saiba desenhar, puxa vida, seria lindo. E ele tirava de dentro da roupa dele, ele tirava aquela trombeta,
né? E essa trombeta, ele ia tocar, antes de tocar a trombeta, ele falava assim, e a gente admirado com tudo aquilo, quando eu via esse sentinela, e esse sentinela era muito grande, gente, era do tamanho assim, como se fosse um tamanho de um prédio de 7 andares. Imagina um homem do tamanho de um prédio de 7 andares, e eu via ele no céu, assim, né? Aquela dimensão enorme. Era uma coisa que eu não sei explicar. E ele tinha esse tamanho, assim. E aí, por questão de segundos, quando eu vi ele no céu, eu vi aquela glória toda, aquela coisa sobrenatural, eu corri. Eu cheguei a dar uns 2 ou 3 passos em direção ao portão da casa, ao portão principal da casa, e gritei, mãe, como querendo chamar ela, querendo mostrar para ela o que estava acontecendo, que eu imaginava que era o arrebatamento, eu falava assim, é algo glorioso está acontecendo aqui, e eu fui em direção a ela para avisar, correndo. Porém, nesse momento, ele deu um brado assim, agora! E aí ele pegou aquela trombeta que era diferente, não era como a gente está acostumado a ver, e também não era aquele chifre de carneiro torcido, não. Não era aquele chifre de carneiro todo torcido, não. Era uma trombeta de ouro, e era assim, o som ela não era aquela reta, ela era assim, ela era feita assim, e tinha deixa eu fazer assim para vocês entenderem. Ela tinha um negócio aqui na ponta, mas ela era bem maior do que eu estou mostrando para vocês. Pegava aquilo e soprava. E quando soprava, o sopro era um sopro assim, aquele som de trombeta. E a trombeta faz aquele som que parece que entra dentro, parecia que estava entrando dentro de mim. E naquele momento, primeiro eu pensei que eu estava morrendo. Mas é uma morte, não foi uma coisa ruim, mas eu pensei que eu estava morrendo, porque a sensação que eu tinha é que o meu espírito estava saindo do corpo. E só que depois eu percebi que o meu corpo, na verdade, estava subindo. Quando eu vi que o meu corpo estava subindo, eu falei, meu Deus, estou sendo arrebatada. E aí, o meu corpo começou a levantar, eu vi o meu corpo levitar assim para o alto, sair do chão, né? E começar a subir, meu corpo começou a subir, e eu tentei pegar a mão do meu pai, porque eu vi que o meu pai estava do meu lado, e eu tentei fazer assim para segurar a mão dele, só que a minha mão não conseguiu pegar a mão dele, eu não sei se esse sonho significa que meu pai vai ficar ou tá numa situação, enfim, não sei qual é a situação do meu pai, né, mas enfim, ou se era uma questão também do corpo glorificado. Eu também entendi como dessa forma, porque o meu corpo, gente, eu vi o meu corpo em processo de glorificação. Em questão de segundos, eu vi que o meu corpo, assim, essa carne aqui, estava ficando diferente. Algo que entrou pelo meu corpo, assim, a glória entrou pelo meu corpo, e o meu corpo começou a mudar de forma assim, não de formato, de forma, de tipo, de matéria. E eu olhei para minha mão, e a minha mão, ela estava assim, ainda que meio que instável. Sabe quando uma matéria está instável? Estou tentando explicar fisicamente. Eu não sei explicar para vocês. Diante de Deus eu não sei explicar, mas eu olhava para minha mão estava instável. E ela não estava nem firme e nem mole. E eu percebi que a glória entrou na minha mão. E entrou na minha matéria. Entrou nas minhas células. E aquilo estava sendo transformado. Estava sendo transformado em questão de segundos. E eu vi que estava diferente. Vi o brilho que a mão estava emanando, tá entendendo? E aí naquele mesmo momento, isso eu estava no ar, tudo isso eu estava no ar, uma coisa louca, eu estava no ar. E aí eu olhei assim para o meu corpo, e aquilo entrou dentro do meu corpo, e
do outro lado da mão, eu vi, entrou pela parte direita, entrou pela mão direita, entrou primeiro pela cabeça, depois pela mão direita, e foi parar do outro lado do corpo. E todo o meu corpo foi tomado por aquela glória. E aí eu vi que meu corpo estava daquele jeito, sabe? Estava mudando, estava de um jeito assim, totalmente diferente, sabe? E o meu corpo continuava subindo, continuava mudando e continuava assim, a palavra sendo aperfeiçoado na glória. Assim, como eu vou te explicar? A palavra que me vem agora, que assim que Deus coloca no meu coração, assim, que Deus me explica, meu corpo estava sendo aperfeiçoado na glória e ele estava sendo tomado e sendo levado assim para o alto, assim, para Deus. O meu corpo não era o meu espírito, era o meu corpo. E isso foi uma coisa assim uma experiência que eu nunca tive na minha vida inteira, que eu nunca sonhei em ter. E aí eu estava naquele sonho e no meu pensamento eu falei, meu Deus, estou sendo arrebatada. Isso eu estou falando para você na realidade. Estou sendo arrebatada. Eu não estava consciente de que eu estava num sonho. Na minha consciência eu estava sendo arrebatada. Eu estava tendo consciência de que eu estava subindo com Deus para a glória, que aquele momento estava acontecendo na realidade. Só que, num estalar de dedos, eu acordei. E aí, eu acordei sem entender o que estava acontecendo. Eu acordei paralisada na cama e eu não sabia que dia era hoje, eu não sabia que horas eram. E eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, eu não fui arrebatada, Senhor, eu estou aqui, ainda na minha cama, ainda não aconteceu. Eu queria que tivesse acontecido, porque assim a gente não ia ter mais choro, não ia ter mais dor. Seria o melhor de tudo. Seria a gente já ter sido arrebatada e eu já estar na glória com Deus, com os anjos, todos nós juntos, glorificando e adorando a Deus, cada um na sua morada celestial. Não aconteceu. E aí eu perguntei para Deus porque Senhor, assim, na minha mente eu estava acordando e não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falava, meu Deus, foi um sonho, mas foi tão real. Foi tão real. E aquilo tudo, eu não estava entendendo que dia era hoje. Foi como se, sabe, eu saí de um espaço temporal e entrei nesse espaço temporal, entendeu? Eu saí daquele espaço temporal e entrei nesse espaço temporal e não soube dizer que dia era hoje, que horas eram, o que estava acontecendo. E aí eu pedi a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Que dia é hoje? Primeiro na minha mente assim, veio que era sábado. Não sei porquê, mas ficou sábado na minha mente. Sábado, 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 sábado. E aí eu falei, Senhor, por que sábado? Que dia é hoje, Senhor? Que dia é hoje na realidade? Aí veio logo na minha mente, terça-feira. Sua mãe acabou de sair e hoje é terça-feira. E eu ouvi a minha mãe saindo, foi bem na hora que eu ouvi a minha mãe saindo de casa e batendo na porta. Então, eu tô inundada pela presença de Deus. Eu tenho ficado inundada. Hoje foi um dia para mim tremendo. Eu queria ter ido. Gente, eu queria ter ido. Se fosse hoje, glória a Deus, se fosse hoje, eu queria ter ido, eu queria ter estado lá, sabe? Corpo incorruptível. Mas não foi hoje. Mas eu contei o sonho para minha mãe falou o seguinte, que a trombeta, esse sentinela, é como um aviso de que algo grande está por vir.
antes que aconteça o arrebatamento. Algo grande está por vir e que é como se nós vamos... Eu creio que nós vamos passar pelo arrebatamento, eu creio que eu vou passar pelo arrebatamento, eu creio que essa é a geração do arrebatamento, tá? Creio firmemente nisso, não foi o primeiro sonho que eu tive relacionado ao arrebatamento, mas esse foi demais, crente. Crente, presta atenção, esse foi demais. Não tem como dizer que não... Por que Deus estaria me revelando algo assim, dessa grandeza, sabe? Isso é arrebatamento, ter o corpo transformado, ver o seu corpo glorificado. Que loucura! E outra coisa, o meu avô era presbítero, eu era bem pequena e ele faleceu quando eu tinha 9 anos. E o meu avô, ele sabia que um dia ia acontecer o arrebatamento, mas ele sabia que não ia acontecer no tempo dele. Mas ele sabia dentro dele, ele cria que os filhos e os netos dele passariam pelo arrebatamento, ou que os netos dele, ele falou assim, não sei se vai ser nos meus filhos ou se nos meus netos, mas eu creio que até os meus netos até o tempo dos meus netos vai acontecer o arrebatamento. Eu não vou mais estar aqui. E ele falava, eu não vou mais estar aqui, porque o Senhor vai me levar. Ele avisava que o Senhor vai me levar antes que aconteça. E ele era presbítero, ele tinha um contato assim com Deus muito forte, que eu admiro muito meu avô por isso, pela busca dele. E assim, eu me lembro da forma como ele buscava Deus e eu quero buscar muito mais, entendeu? Eu quero ter assim, uma intimidade com Deus muito grande. E eu busco isso em todos os dias. Mas, crente, presta atenção. A hora está se aproximando. Deus não ia me dar um sonho desse, assim, louco e tão forte, que eu visse o corpo mudar. O meu corpo mudou. Eu vi o meu corpo mudando. Eu vi a minha carne mudando. Assim, não era essa carne, não era esse corpo. Eu vi o meu corpo se transformando de um lado para o outro. Eu nunca tinha pensado que ia passar por uma experiência dessa. Se você precisa se consertar, se conserta agora. Se você está buscando, busca mais. Se você crê, creia mais. Tenha mais fé. Se você não crê, passe a crer. Porque está muito perto a volta de Jesus. Está muito perto. Está muito perto. Jesus está às portas. A gente não sabe o dia nem a hora ainda. Mas eu sei que ele vai voltar. E vai ser logo. Porque meu sonho foi muito claro. Foi muito claro. Muito claro, muito claro. Assim, eu acordei e olhei. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para minha mão. Foi olhar para minha carne e ver se era real que eu tinha. Meu Deus, eu voltei, eu tô na cama. Eu voltei pra cama, sabe? Não tô no céu. Eu pensei que eu tava no céu, porque foi uma coisa sobrenatural, um sonho sobrenatural, um sonho que só Jesus pode dar. Um sonho que só o Espírito Santo pode dar, pode mostrar. Uma coisa que não pode ser criada pela mente humana. Aquele sentinela que eu vi, aquele homem celestial, como eu vou dizer, um homem celestial, porque ele tinha aparência de homem, tinha braços, mãos, pernas, sabe? Não era aquele anjo de asas, como a gente costuma ver. Ele era um soldado de Deus. Ele era um soldado de Deus. E é isso que eu quero deixar hoje para você que está me assistindo. Eu não sei quando vai ser. Só sei que está muito perto, gente. Está muito perto. Está muito perto e eu sinto muito aqui forte no meu coração. Sinto demais de forte. Algo tremendo está para acontecer aí na Terra. Eu não estou falando... Algo tremendo está para acontecer na Terra, mas eu não estou falando de terremoto. Dessa vez eu não estou falando de maremoto, terremoto, clima. Não estou falando de nada disso. Algo tremendo está para acontecer na Terra. Vai mexer com a Terra inteira. Com a Terra inteira, com o planeta, com
com as pessoas, vai mexer com tudo. Algo tá para acontecer aí. E eu creio que além disso, envolveu o arrebatamento. Seja na perseguição, eu não sei se a gente vai, alguns de nós vamos nos juntar e vamos na última hora, digamos assim, nos últimos minutos, nos últimos dias, quem sabe antes do arrebatamento, alguns de nós vamos para um sítio, porque a coisa vai estar muito feia aqui nas cidades, quem sabe, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu não sei o que Deus vai fazer, de que forma Deus vai nos preservar para esse arrebatamento. Eu não sei como vai ser, eu só sei que vai acontecer um dia. Fica com essa palavra e não esquece. Guarda no teu coração.